E aí, galera, mais uma vez estamos juntos aqui no Upper Chamber e com muita alegria e expectativa daquilo que Deus vai fazer nesses dias. E hoje eu tô aqui com um cara de volta, um amigão macho do Ceará, o profeta, apóstolo, é apóstolo agora também, não, você que era apóstolo, profeta, homem do fogo, Pentecoste, Rafael Conrado. Bom demais estar com você, Rafael, bênção demais. Cara, sempre um prazer, Júlio, sempre um prazer estar contigo, sempre um prazer estar sentado aqui nessa mesa e rever você, a April, a gente tem uma aliança. Aleluia. E eu falei, vamos tentar arrumar um tempo pra gente gravar alguma coisa. Amém. E a gente tem um problema, que a gente começa a conversar tanto antes do podcast, a gente resolveu vários problemas da igreja aqui, antes de começar a gravar. E o Valtinho corrige nossa teologia, e aí a gente vai sendo alinhado aos poucos. Aleluia. Antes da gente continuar, dá um like aí e se inscreve no nosso canal, indica esse vídeo para alguém, eu sei que vai edificar a sua vida e vai te abençoar de uma forma tremenda. Aleluia. Vamos lá, vamos embora. Deixa eu começar uma coisa aqui que está há alguns dias no meu coração e ouvindo a sua palavra ontem, foi bem forte, você citou alguma coisa que estava muito forte no meu coração. Há mais ou menos algumas semanas, isso está bem forte dentro de mim. E nesses 2 dias atrás, tinham os meninos do Unite to Ignite estavam gravando. E eu lembrei, eles estavam falando sobre o som do céu e a presença do Senhor. E o Senhor falou bem forte comigo, Júlio, eu quero, não sei se é loucura na minha cabeça, mas como se eu falasse assim, eu quero restaurar o temor do Senhor na minha casa. Uau. E no momento onde a gente vive, nós vivemos um momento de tanta dor, de tanta confusão, de tanta falácia, de tanta loucura, né? Na mídia, em todo lugar que você passa, e é um dos momentos que nós mais precisamos de sabedoria como ministros, de sabedoria como líderes, de sabedoria como pais, sabedoria como filhos, sabedoria como nação. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E eu estava falando com os irmãos que toda vez que aparece o som dos céus, um dos reflexos do som do céu é que há um temor de Deus espalhado. Eu lembro, eu citei aquele texto de Êxodo, capítulo 19, quando a trombeta começou a tocar de madrugada e a Bíblia diz que todo mundo começou a tremer de medo, né? Um som do céu veio e se encontrou com a terra e houve um batismo de temor muito forte, e é o que o Senhor tem falado conosco. E hoje de manhã, Rafael, eu estava lendo um texto, muito, isso aqui é assustador para mim, porque é um assunto delicado. Eu estava lendo um texto em 1 Samuel 26, quando Davi estava fugindo de Saul. Né? Aí já tinha acontecido um encontro com Davi, quando Davi encontrou Saul aliviando o ventre na caverna, e ele cortou um pedaço da orla dele. E agora, nesse capítulo aqui, Saul não desistiu de perseguir Davi e continuou perseguindo Davi para um tempão. Não quero ver se você me ajuda nesse texto. E aí, de repente, Davi está na mesma situação. Saul veio para matar ele e, de repente, Davi fala com os servos que estão com ele, né? Ele, Abissai e outros, eles descem no acampamento onde estava Saul, e eles entram ali na tenda de Saul. Saul estava dormindo e todo mundo adormecido. E aí Abissai, no versículo 8, Abissai vira para Davi e fala assim: Abissai rogou então a Davi e disse: olha, Deus entregou hoje o teu inimigo nas tuas mãos. Permite que eu atravesse com a sua própria lança e o encrave. Eu estava pensando, Davi matou o outro inimigo dele com a mesma arma do inimigo, que era Golias, né? Matou com a espada dele. E agora Deus parece que dá a oportunidade para Davi matar o seu arte-inimigo com a arma do seu próprio inimigo. Coisa interessante, né? E atravesse com a sua lança e o encrave no chão com um só golpe. Não precisarei dar um segundo golpe. Versículo 9, Davi diz assim: mas Davi respondeu a Abissai: quem levantaria a sua mão contra o ungido de Yahvé e ficaria impune? E disse mais Davi: tão certo como vive o Senhor, Yahvé mesmo o haverá de ferir, quando chegar a sua hora e ele morrer, ou quando no campo de batalha tombar morto.
Ou seja, eu nunca tinha pensado nesse texto dessa forma. Davi, ele honra a unção. Ele sabe que Saul está desregulado, Saul é seu inimigo, mas ele fala, sabe de uma coisa? Eu sei de onde essa unção veio. Esse óleo é o mesmo óleo que está na minha cabeça. Veio de Samuel. É o mesmo profeta, é a mesma palavra. Eu honro a unção. E ele falou, mas sabe de uma coisa? Yahvé mesmo vai ferir o meu inimigo. Eu achei muito interessante que ele profetiza, dizendo, sabe de uma coisa, ele é ungido, mas diz para esse ungido que Yahvé vai ferir ele. Eu achei isso muito interessante. Em outras palavras, muitos de nós achamos que pelo fato de sermos ungidos, nós estamos isentos do juízo de Deus. Isso me sacudiu hoje de manhã, né? O cara pensa, não, eu sou ungido, então eu não toca no ungido de Deus. Quantas vezes a gente já usou essa palavra? Que ungido pode matar ungido. Né? Ungido pode matar ungido. E faz o que quer, né? Do jeito que quer. Isso. Mas Davi falou, sabe de uma coisa? Eu não toco no ungido do Senhor. Mas sabe de uma coisa? O Senhor toca no ungido. Isso aqui me assustou um pouco hoje de manhã. Me veio um temor sobre mim, Rafael, que Davi falou, sabe de uma coisa? O ungido não toca em ungido. Mas os ungidos têm um Senhor, e o nome dele é Yahvé. E sabe uma coisa interessante que eu estava olhando a palavra no original, fala, uma das traduções, ele vai soprar, ele vai ferir, ele vai soprar. E aí eu fui para Tessalonicenses, que diz, eu nem vou ler lá, porque assim, o Paulo diz assim, o anticristo ele vai destruir com o sopro da sua boca. Deus vai tratar, Deus vai trazer juízo. E eu pensei, sabe de uma coisa? Primeiro, nós precisamos reconhecer a unção. Segundo, aqueles que são ungidos, minha avó dizia uma coisa, põe a barba de molho. A gente precisa ser batizado de temor do Senhor. Porque sabe de uma coisa? O Senhor, olha o que Davi falou, o Senhor haverá de ferir. O Senhor e quando chegar a hora, ou o Senhor vai ferir ele, ou ele vai cair no campo de batalha. Mas eu não vou tocar nele. Mas eu estou ciente de que o jeito que ele está vivendo vai ter uma consequência. Isso. Então isso me fez pensar assim, será que os ungidos nesses dias têm entendimento de que pelo fato de que tem azeite na sua cabeça não é justificativo você fazer o que você quer? Nós que somos ministros, e quando você falou ontem sobre temor do Senhor, eu falei, sabe uma coisa, Senhor? Os líderes são os primeiros que precisam ser batizados com esse temor do Senhor. E aí, para terminar aqui, para jogar para você me falar um pouco sobre temor, é um texto em Atos, acho que é capítulo 23, onde Paulo está sendo questionado. O sumo sacerdote Ananias manda o pessoal, bate na boca dele aí. E aí bateram na boca de Paulo, espancaram a boca de Paulo. E aí Paulo vira e ele usa a mesma palavra de Davi. Ele fala, o Senhor te ferirá, parede esbranqueada. E eu, como um bom batista equilibrado, eu sempre achei que Paulo pediu perdão. Ô, gente, me perdoa. O bom batista até vai, mas o equilibrado... Um bom batista equilibrado que tem nas minhas raízes. E Paulo realmente falou, sabe de uma coisa? Você é o sumo sacerdote. Eu não estou liberando uma palavra, não estou te amaldiçoando, mas ele estava profetizando. Uau. Ele falou, sabe de uma coisa? O Senhor vai te ferir. Deus te colocou aí. Olha a palavra que ele fala. Deus te colocou aí para julgar corretamente. Deus te ungiu para fazer a coisa correta, não para pisar na bola. E ele fala, o Senhor vai te ferir, parede esbranqueada. E aí no ano 66, aquele sacerdote que era conhecido como um dos sacerdotes mais violentos, ele matava todo mundo, batia em todo mundo, ele foi assassinado pelos seus próprios compatriotas. Ele foi preso porque ele foi acusado de muita violência, esse cara, e depois ele foi morto exatamente como Paulo, vamos dizer, profetizou, ele caiu, E eu estava pensando hoje de manhã, unindo com a palavra que você falou um pouquinho ontem, foi muito forte para mim, que eu creio que Deus quer trazer um batismo de temor de volta. Eu também creio. Para a igreja nesses dias. E olhando aqui, Davi, ele profetizou, falou, olha, eu não vou ferir, Davi. Interessante
que Davi não pegou a lança, ele pegou a lança e ele pegou a água, né, de Saul, mas ele devolveu, como se ele dissesse: eu não preciso da sua lança para fazer meu ministério, eu não preciso da sua água, da sua palavra para viver meu ministério. Eu tenho as armas que o Senhor me deu. E falou: manda alguém aqui buscar que eu vou devolver, porque eu não vou usar as suas armas, Saul, e eu não vou usar a sua bilha. Vem cá e pega. Mas eu queria só jogar isso para você. Pegando o gancho, né, na realidade, já emendando o que você está falando, Júlio, o que Davi está fazendo é muito simples e objetivo, né? Porque a unção que te abençoa é a unção que te mata. Uau. Depende do teu posicionamento. Davi está entregando Saul para ser morto pela própria espada dele. Porque a palavra, a água que ele está devolvendo, a lança que ele está devolvendo, a palavra, aquilo que as armas de Saul, né, Davi devolve, porque Saul vai morrer pela própria espada. A unção que te abençoa é a mesma unção que te mata. Até como Golias morreu pela sua própria espada, né? Isso. Então o que acontece? A unção ela é perigosa. A unção ela é perigosa. Então o temor, o batismo de temor, Júdice, esse cara que fez isso, que é Davi, ele foi o cara que escreveu os segredos do Senhor. São para aqueles que o temem. Davi conhecia muito a Deus porque ele temia muito a Deus. O temor traz revelação. O batismo de temor que a igreja precisa é para ter o conhecimento de quem Deus é. Porque Deus quer revelar os segredos dele para nós. Mas a falta de temor traz tolice. Porque se o princípio da sabedoria é o temor, a falta do temor traz tolice. É verdade. E aí você pega aquela unção que era para abençoar e você acaba matando ou se matando também. Claro. É a mesma água. A mesma água que salvou Noé e a família matou milhares. Uau, verdade. A mesma água que elevou a arca submergiu centenas de milhares. Depende do teu posicionamento. O temor de Noé, a obediência de Noé fez com que aquela água, aquela palavra promovesse ele. E a desobediência de todo um povo fez com que aquela mesma palavra submergisse ele. Então o caso de Saul é igual. Davi, ele diz: cara, não precisa te matar. A própria unção vai te matar. A unção vai te matar. Uau. E a Yahvé vai diferir. Próprio Yahvé, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, devolve para ele, porque essa arma, essa mesma arma que eu estou devolvendo, ele vai morrer por essa arma. Então, eu acredito que esse clamor do seu coração, Júlio, é o clamor do coração de Deus hoje. Deus quer nos batizar de temor. Deus quer nos batizar de temor. Para que a gente não morra, né? Não morra, e para que a gente saiba os segredos dele. Acho que é o Salmo 25, né? Sim, Salmo 25. Então, Deus quer revelar os segredos dele, mas Deus não revela segredos para quem não teme. Porque quem não teme a Deus vai usar os segredos de Deus em benefício próprio. Quem não teme a Deus vai usar unção, e aí entra naquele campo da iniquidade, né? Que nós falamos ontem. Que eu tenho pensado muito sobre isso. Mateus 24, versículo 12, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Eu estava pensando, meu Deus, que tipo de iniquidade é essa que vai esfriar o amor do planeta? Aí eu meditando, eu fui lá para Mateus 7, 22, 23, diz que muitos chegarão diante do Senhor e dirão: em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz maravilhas, e eu vos responderei explicitamente. Jesus responde: apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade, eu nunca vos conheci. Vem cá, essa iniquidade aqui é de líderes, profetas, mestres, porque nós vivemos hoje numa geração de mestres. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Sim ou não? Sim. E o que é que se faz com o pão? Quando Jesus pega o pão, ele faz o quê? Ele parte o pão. Ele parte,
ele dá graças e ele reparte, sim ou não? Só que existe uma geração de mestres que está fatiando o pão, industrializando e vendendo. Uau. Uau. O pão ele tem que ser partido e repartido, cara. E quando eu parto o pão e reparto o pão, ele vai se multiplicar. Jesus nunca multiplicou pão. O milagre ali não foi eu te ordeno, multiplique. Não, Jesus disse, reparte. O milagre está no repartir. Muito forte isso. Quanto mais eu repartir, só que hoje o pão está sendo fatiado. O pão está sendo fatiado, industrializado e vendido. Uau. Os mestres de plantão têm que tomar cuidado. Porque os maiores detentores da palavra hoje na igreja são os mestres. Cuidado para não vender a palavra. Uau. Cuidado para não vender. Então o temor do Senhor, cara, vai fazer com que a gente lide com o pão, com a unção, com a água. Todas essas simbologias que apontam para Cristo. De uma forma pura. De uma forma santa. De uma forma cautelosa. Para que nós não venhamos andar em iniquidade e esfriar o amor do planeta. Verdade, verdade. Uau. O amor de quase todos esfriará, porque os profetas, mestres, evangelistas, pastores, apóstolos perderam o temor do Senhor. E eu não falo aqui, justo, no lugar de acusação, me achando melhor do que ninguém, que isso venha sobre nós, cara. Que o Senhor guarde o nosso coração também, que nós somos passivos também de errar. Que o Senhor nos batize de temor. Não estou dizendo aqui, eu sou o bonzão e vocês estão... Ei. Não, cara, eu tô tentando acertar, eu tô querendo cuidar da Aline, do Saulo, da Raine, da Rebeca. Tudo que eu quero é ser um marido melhor, um pai melhor, um irmão melhor. Entendeu? Só que eu me preocupo, porque se eu não me preocupar, eu perdi o temor. Se isso não vier mexer comigo, que se lixe todo. Não, cara. Se um membro padece, o corpo padece. Sim. A insensibilidade por falta de temor, cara, tá tomando conta da igreja e cada qual tá cuidando de si, do seu business, do seu ministério, dos seus projetos. Eu falei ontem que o maior problema dessa geração é que ela é uma geração de propósitos. Todo mundo tem um propósito pessoal. E o que mais me rouba do propósito eterno de Deus é o meu propósito pessoal. Eu acho que chegou um tempo que nós precisamos repensar, renunciar, reposicionar e dizer, Deus, qual o teu propósito eterno? Eu quero me alinhar contigo. E o temor nos faz renunciar. O temor nos traz para uma zona de equilíbrio, de não tomar decisões precipitadas, de não andar na síndrome de Saul, sacrificar, entendeu? Antes do tempo, não esperar o profeta chegar, achar que não, eu posso fazer isso aqui. Uau. Eu tenho autoridade para fazer isso aqui. Quando Samuel chega, cara, o que você fez? Não, você estava demorando. Então, eu acho que o temor traz O temor do equilíbrio. Senhor faz a gente fazer no tempo de Deus, né? Propósito, Interessante tempo você e o tá modo, falando, né, que eu falei porque ontem. Você está falando aqui, eu estou pensando. Vamos lá. Várias coisas na Bíblia que o Senhor fez e que o Senhor deixou acontecer foi para tentar restaurar o temor. Por exemplo, você vai ver a morte de Ananias e Safira. Aquilo gerou um temor na igreja muito grande, né? O Senhor trouxe, a Bíblia diz que, em Atos, diz que em cada alma havia temor. Essa característica do temor do Senhor é sempre presente nesses moveres. O Senhor traz algumas coisas que aconteceram na esperança de que eles voltassem a temer o Senhor, mas o coração deles endureceram. Coisas assim que eu vejo que o Senhor, ele faz na Bíblia, histórias na Bíblia e coisas para falar, eu vou restaurar o temor para que você viva. Para que você não morra. Por exemplo, a morte de Uzá, que você citou ontem, né? Isso. Quando ele morreu, trazendo... Gerou temor no coração de Davi. Gerou temor no coração de Davi. E esse temor no coração de Davi fez com que ele... Achei muito interessante que você falou que ele, como é que fala? Sacrificou. Ó, toda a gente me ligando aqui. Ó. Ai, eita glória. Ele
na hora que ele trazia, na primeira vez, ele trouxe em carro de boi. Quando ele foi batizado de temor do Senhor... Ele foi buscar a maneira correta, cara. Ele andava 6 passos e talvez, né, a Bíblia não diz, mas você citou ontem, né, que ele sacrificou os bois que ele usava antes para acelerar. Agora ele trouxe os bois para sacrificar para o Senhor. Então essa atmosfera de temor do Senhor e a diferença, precisa ser estabelecida. E ontem a gente pregou, mas aí o tempo não deixa a gente abrir muito leque. Mas a diferença de um homem que teme a Deus é essa. No erro, ele não vai para autocomiseração, para culpa. O homem que teme a Deus, no erro, ele vai buscar acertar. Na hora que vem o erro, que ele erra, que ele é batizado de temor, ele vai buscar como trarei eu a arca do Senhor. Eu quero fazer certo. Isso. O temor faz você ir buscar a maneira correta, gerar arrependimento. Uau. E você entra num processo de acertar. Então, tipo assim, quando falta o temor, você fica erro após erro. Aí entra em depressão, autoculpa e fica... Não, o temor traz essa consciência, autoconsciência e responsabilidade. Como? Porque é interessante isso que você está falando. Eu acho muito interessante porque às vezes a gente confunde porque falta palavras para expressar, né? A gente fala temor do Senhor, a gente fala medo de Deus, né? Que é a mesma palavra no inglês, fear, é fear of the Lord, medo do Senhor, e no português também, né? O temor, você está com medo. Mas eu tenho aprendido que o medo nos paralisa, mas o temor nos lança para frente. Interessante isso, né? Uma coisa é o medo te paralisa, mas o temor te leva a fazer com excelência, te leva a fazer com ousadia, te leva a fazer da maneira de Deus, como Davi levou, né? Então, eu tenho entendido isso, não sei se faz sentido. Eu costumo ver o medo e o temor, eu gosto de explicar muito ali, quando Moisés sobe o monte. Fica um povo com medo no pé do monte e fica um cara com temor subindo o monte. Moisés temia a Deus e o temor faz ele avançar. O temor faz a gente avançar. O medo, o povo disse, Moisés, fale Deus contigo para que não morramos. Né? O medo faz você recuar. E eu costumo dizer que quem não sobe o monte constrói bezerro de ouro. Né? Mas Moisés temia ao Senhor. E o temor que Moisés tinha fazia ele... E Deus dizendo para ele, cara, você vai morrer. Nenhum homem me viu e permaneceu vivo. Verdade. Mas eu quero te ver. Verdade. Porque Davi não ficou com medo, ele ficou com temor. Por isso ele voltou para a arca. Ele falou, vamos trazer a arca de novo. Mas dessa vez eu quero fazer da maneira de Deus. Eu acho que isso é muito forte. O temor nos faz avançar. Nos faz avançar. O medo nos faz recuar. E assim, o medo, quem anda no medo, anda na síndrome de Adão. Tem um texto aqui que eu gosto dele, 2 Coríntios 11:3. Paulo fala algo muito extraordinário aqui. Paulo diz, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, e com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e aparte-se da simplicidade e pureza devida a Cristo. O que aconteceu? A serpente iludibriou. Outro dia eu estava em Boston e eu sonhei pregando. E eu acordei falando uma frase. Eu pregava umas palavras que eu nunca tinha falado antes. E eu, no sonho, eu estava impressionado com o que eu falava. De onde eu tirei isso, cara? O que está acontecendo comigo? Eu acordei falando. E eu acordei falando. Entendimento, discernimento, posicionamento, resposta. Uau. Isso ficou ecoando, Júlio. Uau. Entendimento, discernimento, posicionamento, resposta. Aí eu me ajoelhei e disse, Deus, eu preciso saber o que é isso. Ficou ecoando dentro de mim. E Deus trouxe a vida de Adão e a vida de Davi. Uau. Deus trouxe. E esse texto que Paulo libera, ele traz a condição que em Gênesis 3, você vai ver o processo da queda ali. Você vê quando Deus entra no jardim e diz, aonde tu estás? Eu estava pensando, qual o propósito de alguém que sabe tudo perguntar?
Ele é onisciente, ele sabe tudo. Aquela pergunta, onde tu estás, é uma oportunidade de arrependimento. Verdade. É uma oportunidade de Adão entrar no lugar de temor e responder corretamente. Só que a falta de entendimento rouba o discernimento e ele se posiciona errado. Ele vai para trás de uma moita com medo. Uau, com medo. Não com temor. Qual a resposta dele? Eu vi que você estava vindo, eu tive medo, ouvi a tua voz. Ou seja, o medo faz com que você se esconda da voz que te abençoa, que te direciona. Eu ouvi tua voz e me escondi, porque tive medo. Tive medo. E eu vi que eu estava nu. Então ele começa a dar respostas erradas. Porque o entendimento está embotado, perde o discernimento do ambiente que ele está, posiciona-se errado e libera uma resposta errada. Já Davi, quando Natan entra no palácio, eu costumo dizer que Natan entrando no palácio é como Deus entrando no Éden. É. A resposta de Davi no Salmo 51, você já viu? Uhum. Por quê? Porque Davi ele não teve um entendimento embotado, ele temeu. Na hora que o confronto vem, ele temeu, ele se joga no chão e ele assume a culpa. Salmo 51 diz, pequei. Eu pequei. Não foi Batseba, não foi o palácio, não foi soldados, não foi Urias. Eu pequei contra o céu e contra ti. Agora tem uma coisa, eu não sei viver sem ti. Eu não consigo viver sem a tua presença. Torna-me da alegria da salvação. Veja que Davi não está preocupado nem em ser salvo, ele quer a alegria da salvação. Uau. Tem gente que está, ok, se eu estou salvo, eu posso estar em depressão, eu estou salvo. Não, eu quero a alegria da salvação. Eu quero ter o gozo de viver na tua presença. Uau. Torna-me a dar a alegria da salvação. Não retira de mim o teu espírito. E ele começa ali um processo de arrependimento pelo temor. Porque entendimento gera discernimento, que gera posicionamento, que gera uma resposta certa. Uau, muito forte. Então nós precisamos entrar nesse lugar e dar uma resposta correta nesse tempo, a partir do temor. 1 João 4, 17. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Porque quem anda no medo não anda no amor. E o amor gera temor, reverência, respeito, adoração. Não é medo. Verdade. O temor é o princípio da sabedoria. O homem que teme a Deus, cara, ele é sábio. Ele toma decisões corretas. Ele anda num lugar de sabedoria, de revelação. Uau. Então, nós, como igreja, precisamos, juntos, desse batismo. Eu creio que o Senhor está nos levando para um tempo. E você falou uma palavra aí também que eu acho que, por causa da religiosidade, o que muitas vezes no passado se chamava reverência a Deus, era, na verdade, atos religiosos, métodos religiosos, mas eu acho que falta essa atmosfera, sabe? Eu não sei como explicar, parece que se cria uma atmosfera de reverência e de um santo temor. Eu acho que eu fico pensando, Davi conduzindo a Arca da Aliança, o cara dava 6 passos, velho. Tipo assim, ó Deus, o Senhor é santo. Ó Deus, o Senhor é santo. Mas ao mesmo tempo havia uma alegria, porque Mical veio ele da janela e ele dançava. Ou seja, o que tinha? O que acontecia? Ao ponto de chamar ele de vadio, né? Ou Cara, seja, tá ele estava dançando. Havia um grande temor, havia uma grande reverência, mas havia uma grande liberdade. Então, eu acho que essas coisas que parece que, tipo assim, mas elas não se encaixam, porque a gente crescendo na igreja, a gente parecia, não, tem que ter temor do Senhor, é tipo assim, aquela roupa fechada, aquela cara fechada, aquele jeito. Mas quando você vê a maneira como Davi trouxe a arca, era um batismo de temor muito grande, mas ao mesmo tempo uma alegria violenta, uma liberdade violenta no meio do temor. Mas é que tá, Júdice, porque o homem que teme a Deus, ele sabe os segredos do coração de Deus. E aí ele come o pão da propiciação sem medo. Ainda traz os caras para comer junto. Come aqui, não vai morrer ninguém não. Jesus, centenas de anos depois, está pregando sobre isso. Isso. Diz, cara, você não viu o que Davi fez?
Ele comeu do pão da proposição e deu para os seus homens. Aqueles que os religiosos morrem de medo, Davi não tem Por medo. quê? Porque ele conhece o coração. Não, ele não vai matar a gente, não. Eu conheço. Sei. Eu temo a ele, eu conheço o segredo do coração dele. Ele não vai me matar por causa desse pão, não. Quando o homem começa a andar nesse lugar, ele começa a andar mais no relacionamento do que na regra. É por isso, acho que isso que você falou é o que está aqui. Existe uma diferença entre o medo e o temor. A religião promove o medo. O medo, porque aí o medo traz regras. Por que que... Vamos lá. Não é difícil falar não, mas eu vou falar a respeito de Moisés. Eu sempre digo, Moisés não precisava dos mandamentos. Aqueles mandamentos não eram para Moisés. Era para quem teve medo. Porque o medo gera regras. Moisés falava com Deus face a face. O temor que Moisés tinha levou ele a um lugar de intimidade e relacionamento com Deus. Ele não precisava, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, não. Porque quem conhece os segredos de Deus sabe do que ele gosta. Não precisa de uma lista de regras. Regra para quem tem medo. Verdade. Quem anda no relacionamento, Uau. quem anda na revelação do relacionamento do coração dele, não precisa de uma lista de regras. Ele conhece. Porque os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Aleluia. Então, quando nós tememos a Deus, as regras vão cair por terra. Aleluia. E nós não vamos precisar mais ficar, não, eu não vou fazer isso porque Deus vai me matar, eu vou para o inferno. Um certo homem falou, não lembro o nome dele, um certo homem falou isso, né? Se eu te adorar por medo do inferno, me lança no inferno. Uau. Você é louco. Se eu te adorar por interesse no céu, retira-me do céu. Uau. Mas se eu te adorar por quem tu és, não esconda de mim a tua face. Uau, muito forte isso, né? Então nós precisamos, Júlio, de entrar nesse lugar de conhecer a Deus. Aquietai-vos. Sabe por que a gente não conhece Deus? Porque a gente não se aquieta. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta e eu quero entrar no outro assunto. Fácil, pergunta fácil, por favor. Fácil, mas... alguém está nos assistindo e falando, Judson, eu quero esse batismo de temor. Como você tem que ter uma catástrofe na minha vida, como aconteceu com Davi, tem que acontecer Ananias e Safira morrer para restaurar o temor. Como que eu recebo isso? Como que eu encontro? Porque eu quero os segredos do Senhor. Uau. Eu quero... Como que o homem adquire o temor do Senhor? Eu particularmente, Júlio, acredito no processo. Deus é um Deus de processos. Nós vivemos na era digital, dos likes, dos links, dos downloads, dos uploads. Mas Deus é um Deus de processo. Primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. A vontade é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. As pessoas querem a vida de Deus, mas não querem entrar pelo caminho e ser confrontados pela verdade. Uau. É um processo. Jesus é caminho, verdade. Verdade liberta. E vida. Então eu acredito que o temor do Senhor é um processo onde eu busco, onde eu me aproximo. E quanto mais eu busco, quanto mais eu me relaciono com a sua palavra, quanto mais eu... Ontem nós falamos sobre a igreja voltar a uma vida de oração. Nós somos casa de oração, Júlio. E Jesus diz, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês têm feito dela corvil de ladrões. Ou você é casa de oração, ou você é corvil de ladrões. E o que é o corvil de ladrões? É o corromper o propósito. É o distorcer o propósito da casa de oração. Então, se você é uma casa de oração, você precisa orar. Então, a vida de oração, uma vida de busca, de relacionamento vai gerando temor. Vai gerando temor. Não é da noite para o dia. Esse batismo de temor eu acho que é um ápice de um processo que nós temos que viver. Então, eu creio que esse batismo vai acontecer, mas eu creio que nós precisamos já entrar no processo.
O temor do Senhor, cara, acordar pela manhã. Qual o teu primeiro pensamento? Sabe? Com quem você fala primeiro? Porque o que você prioriza vai te consumir. Verdade. O que você prioriza... Nós vivemos numa era que muita gente fala do texto de Romanos 12, muita gente cita o 1 e o 2, né? Uhum. Mas ninguém... Vamos lá para Romanos, no versículo 3, tem uma chave ali que às vezes a gente passa batido. Romanos 12, versículo 3, que a gente fala muito do 1 e do 2, né? Renovo da mente e tal. Só que no versículo 3, o amado Paulo fala algo interessante. Paulo diz assim, ó: pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu tava, o que é isso, cara? Que medida da fé? E Paulo está dizendo, não, você não tem que saber demais. Você não tem que saber demais, você tem que saber na medida da fé. Eu fiquei pensando, Paulo está nos reportando a ideia original. Qual a ideia original? Deus vem na viração do dia, relaciona com o homem e vai contando segredos para o homem. Dia após dia. O homem, de repente, comeu uma fruta que acelerou o saber. Será que nós não estamos acelerando o saber? Olha só, Uma criança com 3, com 5 anos, comendo fruto. Verdade. Acelerando demais. Paulo está dizendo que vocês saibam com moderação, na medida da fé, na medida que você suporta. Exatamente. Interessante que eu estou não apoiando essa teoria sua, mas é muito violento. Estou aqui pensando, bota ali embaixo, o que está sendo falado é de responsabilidade da manhã. Estou só cooperando com a sua heresia. Vamos lá. Que interessante, né? Que o povo de Deus também, quando Deus falou com eles, eu vou te dar a terra prometida, mas eu não vou dar para vocês de uma vez só, porque senão a terra vai encher de bestas. Interessante, eu nunca achei isso. Mas como isso? Você falou, eu vou dar a terra toda para vocês, mas vou dar aos poucos. À medida que vocês multiplicarem e tiverem condições de administrar a terra que eu vou dar para vocês. Porque senão vai encher de besta fera. Tu já parou para pensar que o homem caiu buscando conhecimento? Verdade. Buscando saber, né? Conhecimento exacerbado, né? A palavra é essa. Exagerado. Um conhecimento que ele não tem capacidade de administrar. E porque sabe uma coisa... tudo que o homem descobriu comendo aquele fruto, ele ia saber com o tempo de relacionamento. Você sabe de uma coisa, assim, viajando um pouco aqui na maionese disso que você está falando, criou-se já Mas faz sentido ou não? Faz sentido. Criou-se uma cultura em nós, tipo assim, você não tem? É como, tipo assim, alguém vira para você e fala, mas você ainda não tem isso na sua igreja? Mas você não tem isso? Aí você sente, nossa, eu sou o zero à esquerda. Eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo, mas eu não tenho essa tela desse tamanho. Eu não tenho essa cadeira, eu não tenho esse método. Então cria-se em nós uma sensação, tipo assim, eu ainda não tenho isso, então cria-se em nós. Eu acho que a serpente continua sussurrando nos nossos ouvidos. E roubando a simplicidade. Você tem... Ele continua vindo todo dia para te visitar na virada do dia. Ah, mas você não tem isso. A sua igreja não tem esse prédio. Você não tem esse estilo. Você não tem esses aparelhos. Você não tem esses likes. E o nosso medo é maior de ser cancelado. Nós temos mais medo do cancelamento do que medo de perder a presença de Deus. Isso é muito assustador. Né? Eu costumo dizer que é a síndrome de Caim, né? A síndrome de Caim, Gênesis 4, que o problema de Caim não foi ser rejeitado, foi ver o irmão ser aceito. Uau, é verdade. Entendeu? Porque Deus ali, em Gênesis 4, Deus não repreende. Se você for ler o texto, você vai ver claramente. O problema de Deus não é com a oferta, é com o coração. Deus não corrige a oferta de Caim, Deus corrige o coração dele. Diz, cara, se procederes bem, não serás tu aceito? Verdade. É assim que Deus corrige.
Só que ao invés de mudar o posicionamento, de mudar a motivação do coração, não, ele mata o irmão. Então o problema de muita gente não é ter um carro velho, é ver o irmão comprando um novo. E falando sobre essa questão do comparação. E a gente fica assim, isso aqui é muito sério, né? A gente pode fazer um podcast só sobre isso que você acabou de citar aí, porque olha bem. Da síndrome de Caim? E da síndrome de Caim, dessa perseguição ao saber, que é uma loucura. Mas essa palavra... Nós não praticamos o que nós já sabemos, mas perdemos o sono por aquilo que nós ainda não conhecemos. Como diz em Deuteronômio, o que foi revelado, foi revelado. O que não foi, relaxa. Não, Pedro, se eu quero fazer com o João isso, fica na sua, pratica a porção que eu te dei. O que tu tem com isso? E eu acho que o que falta em nós, eu acho que a injeção que foi aplicada na nossa geração é uma insatisfação, que a gente não é satisfeito com a porção que Deus nos deu, e a gente sempre está olhando para aquilo que Deus deu para o nosso irmão, ou para aquilo que talvez o nosso irmão saiba que a gente não sabe, e nós não praticamos aquilo que Deus nos deu, e nós não vivemos aquilo que Deus nos deu, e a nossa ansiedade, a gente cai em muitas armadilhas do inimigo, porque a gente acha que a vida... Por isso que muitas vezes eu tenho percebido isso, a gente prega tudo menos a obra da cruz. A gente prega tudo menos o sangue do Cordeiro. E já dizia o pregador, Judson, não é nada novo debaixo dos céus. E a gente não quer repetir pregações. E não sei se você luta com isso. Não, mas eu vou pregar algo que... ô Judson, a distorção da fé. Paulo está trazendo aqui um alinhamento e trazendo um reposicionamento na distorção da fé, porque a igreja distorce a fé. A fé não é para conquista, a fé é para conhecer a Deus. Deus não me deu fé para conquistar coisas. Deus me deu fé para conhecê-lo. Hebreus fala que é impossível, né? O texto de Hebreus fala no capítulo 6 sobre fé. Na realidade é impossível agradar a Deus sem fé. Porque nós precisamos conhecer a Deus. Porque pela fé nós vamos saber que o mundo, o universo foi criado pela palavra. Então, essa fé que Paulo está trazendo é uma fé de relacionamento. Saiba com moderação na medida da fé. Saiba na medida que você se relaciona. Só queira saber o que Deus quer te falar. Só lide, só trabalhe com aquilo que Deus te falou, porque o que Deus te falou é o que você suporta. Então, amanhã ele te fala mais, caminhe mais um pouco. Só que essa aceleração de querer ser maior, de querer mostrar que também sabe, que também tem, deixa a gente endividado, angustiado, ansiosos, doentes emocionais, porque nós estamos vendo, como você falou, estamos vendo os telões, as estruturas, e eu também tenho que ter. Quem falou que você tem que ter? Não estou dizendo que é errado o cara que tem, mas quem falou que isso é para você? Eu quero então, você de outra forma. A medida da fé é a medida de Deus para sua vida. É um equilíbrio. Eu acho que o temor do Senhor lança a gente nessa atmosfera, né? Sabe, Senhor, o que o Senhor tem para mim? É subir no monte sozinho com o Senhor e ficar 40 dias, é fazer isso. E eu acho que esse batismo de temor vai nos lançar para esse contentamento, para essa alegria, né? Eu estou servindo ao Senhor. Eu sinto prazer em servir. Isso é fenomenal, isso é fascinante, porque eu acho que outro texto que veio à minha memória aqui foi quando o povo de Israel saiu do Egito. O texto diz assim que Deus levou eles para o caminho mais longo, porque se levassem pelo caminho mais perto, eles iam ver os gigantes, eles não estavam prontos para aquilo. Em outras palavras, o Senhor vai nos revelando no processo, que é o que você citou, à medida que nós conseguimos assimilar essas coisas, e muitas vezes nós somos apressados demais e nós não conseguimos esperar. É o deserto, Júlio. Na realidade, a igreja precisa aprender sobre o deserto. Uau. Olha a proposta de Deus, cara. Êxodo 5. Verdade. Olha a proposta de deixa o meu povo ir, Faraó. Para quê? Para adorar no deserto, cara. Para entrar no processo. Para celebrar no deserto. Para celebrar no processo. Para Deus, na lógica de Deus, deserto é lugar de adoração. Então, quando eu murmuro no deserto, eu estou distorcendo o propósito do deserto. Come on. O deserto é lugar de adoração. Para Deus, o deserto é lugar de adoração, de provisão,
de amor, de revelação, de desintoxicação. É lindo quando eu vejo o texto de Êxodo 12, quando diz que os exércitos do Senhor... Cara, era um bocado de escravo. Um bocado de escravo, e Deus diz, e saíram os exércitos do Senhor. Como que Deus te vê? Você precisa se ver como Deus te vê. Come on. Exatamente. Não se veja como um escravo. Ei. O céu te chama de meu exército. E aí o deserto vai te tornar filho. Ele tira escravos chamando de exército. E aí, no deserto, ele transforma os soldados em filhos para herdar uma terra. Interessante que... Isso é muita coisa para a gente falar sobre isso, mas olha só. Foi no deserto que o Senhor mandou o anjo servir Jesus. Foi no deserto que Jesus vira para Satanás. Ó, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás. E aí ele servirá. E o Dr. Aldrin estava falando com a gente uma coisa, dando um estudo, achei muito interessante, sobre alimentação, né? E ele falou que quando Deus tira o povo do Egito, e entra, a primeira coisa que o Senhor faz, Deus muda o cardápio deles. Não é porque Deus estava com raiva dele, é porque Deus estava desintoxicando eles, que eles comiam todas aquelas comidas do Egito, eles precisavam ser saudáveis para o próximo processo. A primeira comida antes de sair é o cordeiro, né? Exatamente. Na realidade, a comida da transição é o cordeiro, incompleto. Esse é outro problema também. O evangelho tem que ser completo. Eu tenho falado muito isso. A gente não tem servido o cordeiro completo. Só um pedacinho do cordeiro e a gente... Daí eu tiro a teoria que o cearense está correto em comer buchada, né? Eita! Porque comeu tudo. Esse aqui também põe lá embaixo, não viu? Isso. É de... Mas tá escrito aqui. Responsabilidade do Rafael. Irmão, Êxodo 12 tá aqui, pode ler. Êxodo 12, do 3 ao 7. Você lê, irmão? Deus manda comer tudo. A buchada, até as partes internas, não pode sobrar nada. Então a buchada é de Deus, irmão. Aleluia. Cearense está correto. Então, aquele cardápio, aquela transição, Deus diz, ó, mata o cordeiro e come ele completo. Come tudo. Se tua família for pequena, chama. O propósito de Deus ali é gerar unidade. E obedece. Passa o sangue nos ombrais e mexe, né? E Deus vai mostrando ali um processo de transição, né? E porque toda transição, cara, tem princípios, posicionamentos de temor, de obediência, que vai fazer com que você faça a transição de uma maneira eficaz. Os detalhes. Sandália no pé, cajado na mão. Então vai obedecendo os mínimos detalhes. Gênesis 6 fala que Noé fez tudo exatamente como Deus mandou. Obediência parcial não é obediência. E esse temor faz a gente olhar os detalhes. Faz a gente olhar as pequenas coisas. Para que a gente possa andar nesse lugar, Judson. Esse deserto, cara, vai nos abençoar. A pandemia, Judson, revelou que a igreja não está pronta. A pandemia revelou que a igreja não está preparada. Então nós precisamos desse temor para ser igreja em casa, para ser igreja na rua, no podcast, ser igreja, cara. A igreja, ela está muito viciada na estrutura. Ela está muito viciada nas coisas, no entretenimento. Nós precisamos ser igreja, conhecer a Deus, ter a sabedoria a partir do temor para se relacionar no tempo de caos. Então Deus, Deuteronômio 8, te levei para o deserto para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, para saber se guardarias ou não os meus mandamentos. Outra coisa que eu... Primeiro, Deus entra no jardim e diz, cadê você? Um Deus que sabe tudo pergunta. E agora? Um Deus que sabe tudo precisa levar para o deserto para saber? Não é Deus que não sabe, é você que não sabe. O deserto revela você para você. Quer saber que uma pessoa dá dinheiro, poder ou deserto para ela? Por isso que o salmista fala, antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a sua lei. Nesse deserto, você fala, espera aí, velho. Não tem outro caminho, eu tenho que guardar a lei. Olha as coisas erradas na minha vida. Nessa hora que Deus nos revela, nossa, como que eu preciso do Senhor. E é aí que você se reposiciona. Porque Paulo fala que no deserto muitos morreram. Por quê? Porque tentaram a Deus, murmuraram, se prostituíram.
Porque o deserto vai revelando motivação e vai provando o teu caráter. Ou você se alinha, meu irmão, depende do céu e vive nesse lugar de transformação para herdar, porque Deus não dá a terra para menino. Deus não vai dar herança para soldado. Herança é para filho. Uau. Deus está nos levando para um lugar, sabe, de dependência. E aí, Paulo fala que a água saía da rocha, todos bebiam da mesma água e comiam da mesma comida. Só que alguns murmuraram, reclamaram, se prostituíram, tentaram a Deus. Então, qual o teu posicionamento mediante ao ambiente que você está? Deus está proporcionando, cara, a mesma palavra para todos. Uau. A água que sai da rocha é para todos. O maná que cai do céu é para todos. E no deserto, cara, os caras... Eu costumo dizer que aquele deserto, Júlio, literalmente era sombra e água fresca. Os caras nem sol pegavam na cabeça. Verdade, tinha nuvem. E tinha água fresca, meu irmão. Verdade. Tu sabe quantos bilhões de litros saía daquela rocha? E a rocha acompanhava. Onde eles estavam, a rocha estava lá, cara. Mas tinha murmuração, reclamação. Então, o temor faz a gente celebrar, faz a gente se alegrar, faz a gente discernir, faz a gente, sabe, posicionar o nosso coração e dizer, não, cara, isso é Deus. Glória a Deus. Sabe qual é o problema da igreja? Que ela acha que está dando certo é Deus, tá? Acha que está dando errado é o diabo. Verdade. Nem tudo que está funcionando é de Deus, nem tudo que está dando errado é do diabo. É verdade. Às vezes o que é de Deus está dando errado. Verdade. Diga Balaão, né? Pronto. O jumentinho empacou, deve ser o diabo. Não é Deus, meu filho. Mete o pau no jumento, espanca o jumento. Não, cara, a gente está espancando o jumento quando está falando, para, filho. Não é porque quando falta Você tá temor, indo na direção quando errada. falta temor, falta discernimento. Aí a gente começa a espancar aquilo que veio para nos ajudar. Não, isso é violento. Falta temor, falta revelação, falta discernimento, falta sabedoria. Uau. E a gente começa a espancar aquilo que veio nos abençoar. Uau, glória a Deus. Glória Então, a Deus. a gente precisa entrar nesse lugar. Né? E eu creio, Júlio, num tempo que a igreja está entrando, eu sinto o cheiro, cara, eu vejo, sabe? Eu não estou aqui na síndrome de Elias. Ah, só sobrou eu. Não, cara, eu sou mais um. Uhum. Mas eu quero ajudar meus irmãos, eu quero ser ajudado. Né? Eu estou aqui, cara, com você porque eu acredito, né? O pessoal fala muito isso, né? Já virou jargão. Acredito que você carrega. Não carrego lá nada, irmão. Negócio de carrego lá nada. Mas eu, cara, sabe o que é que eu vejo, cara? Eu vejo você como um homem que não perdeu essa simplicidade devido a Cristo. Porque você não deixou a serpente lhe enganar. Paulo está dizendo, cara, o texto que Paulo fala, ele diz, cara, eu tenho medo, eu temo que isso aconteça com vocês. Que a serpente, assim como enganou Eva, engane vocês. Eu acho que, Rafael, eu acho que eu falo para muitos ministros no Brasil, aqui também, você não pode andar sozinho. Amém, Júlio. Eu acho que a serpente enganou Eva porque ela estava sozinha. Eu acho que a gente precisa... Eu falei um texto um dia desses com os pastores, né, que quando Davi chegou para ver Aimeleque o sacerdote, né, saiu estremecendo de medo, não porque era Davi, mas porque Davi estava sozinho. Ele falou, cara, eu tô morrendo. O que está acontecendo? Você é um ungido de Deus, você é um homem de Deus, você é líder no exército de Deus e você chega aqui sozinho? Ele falou, ele estava tremendo de medo, não porque ele era... porque era Davi, ele estava com medo ao ver o ungido de Deus sozinho. Porque aí você se torna vulnerável à voz da serpente. Eu acho que não tem como falar, Judson é uma bênção, mas sabe uma coisa? É o resultado de você, resultado de vários irmãos. Judson, toma cuidado com isso. Judson, toma cuidado com aquilo. Nós precisamos de irmãos na nossa vida para nos ajudar a permanecer. Não tem como permanecer sozinho. A gente precisa ter irmãos na nossa vida falando. E tem um texto aqui, Júlio, se você quiser que nosso tempo passou, mas... nosso tempo já está. Mas pra gente... eu tenho meditado muito nesse texto de Jeremias, porque fala de uma unção profética, né? Fala de uma cultura profética. Jeremias 31, 28. Como
velei sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir e afligir, assim velarei sobre eles para edificar, plantar, diz o Senhor. Nós vivemos num tempo que a geração profética desse tempo ela é muito boa de arrancar, de derrubar, de arruinar, mas está muito ruim de plantar e edificar. Procura-se plantadores e edificadores. Verdade. Uau, verdade. Procura-se profetas que plantam e edificam, cara. As pessoas perguntam para mim, às vezes me ligam, numa situação que nós estamos vivendo na terra que eu moro. E aí, o que você vai fazer? Você vai embora? Eu disse, não, cara, estou aqui com a colher de pedreiro na mão e a espada na outra. Onde estão os Neemias dessa geração, cara, que vão ajudar os irmãos caídos? Verdade. Que vão plantar, que vão edificar. Destruir, tem muita gente hoje para destruir. Eu já fui esse profeta de destruir, cara. Eu amava cortar cabeça, destruir parede. Só que no meu coração hoje tem um clamor para edificar, cara. Eu preciso ajudar meus irmãos. Eu preciso servir a igreja. Eu preciso de Deus. E agora? Deus disse, vai, cara. Eu te chamei para isso. Plantar e edificar, cara, dá mais trabalho. Derrubar é fácil. E o profeta, ele tem essa característica de, pá, profeta, chega e quebra tudo. E parece que a glória está em derrubar, né? Parece que a fama, o empoderamento... Você só é profeta se você está derrubando alguma coisa. Olha como ele tem coragem de falar as verdades. Cara, e aí? Eu digo que verdadeiros profetas são aqueles que falam do pecado da igreja com lágrimas nos olhos. Não tem como você... Eu não te respeito como profeta se você não tem lágrimas nos olhos pela noiva do Cordeiro. Um dia Deus falou para mim, Júdice. Um dia Deus falou para mim, Rafael, se você não banhar sua espada com lágrimas, não puxa a sua espada. Eu não te autorizo a puxar a sua espada se você não banhar ela com lágrimas. Uau. Compaixão, misericórdia. Eu tenho me tornado, eu não estou nesse lugar, mas eu tenho buscado Deus, esse lugar de plantar, de edificar, de servir meus irmãos. Não de ficar apontando, cara. De ficar criticando. O profeta que só aponta, irmão. Verdade. Uma hora vai chegar a vez dele. É verdade, verdade. E muitos bebem das fontes e depois cospem na fonte que beberam. Nós precisamos repensar nossos princípios, cara. Interessante, né? Você falar das fontes. Nosso tempo já passou, mas deixa eu falar isso aqui. Eliseu, velho, quando ele viu uma cidade seca, ele falou, me mostra onde que tá a fonte, porque o problema tá na fonte. Mas eu vou lá com uma vasilha nova sal. E com sal. Nós vamos derramar. Ele não fugiu, ele não desceu. Ele falou, vamos voltar para a fonte e vamos jogar sal. Vamos trazer uma vasilha nova, vamos fazer algo diferente e vamos profetizar algo novo, porque os princípios continuam lá, só precisa purificar a fonte, só precisa restaurar a fonte, só precisa lavar a fonte, só precisa profetizar sobre a fonte, que aí a água vai descer. Então eu creio que Deus está num processo de cura, de restauração, Ele está nos batizando com esse temor do Senhor. Eu creio que tanto a igreja no Brasil quanto a igreja nos Estados Unidos estão sendo sacudidas para voltar para esse lugar de temor. E eu acho que esse lugar de temor, a gente sempre, né, vem o profeta temor, mas esse temor, Davi vira para o Amalequita e fala, como que você não teve temor de tocar no ungido do Senhor, velho? Por que você fez isso com Saul? Ou seja, ao mesmo tempo que ele tinha um zelo, ele fala, cara, não é essa maneira não é desse jeito. A revelação, Júdice, a revelação, ela está gerando glamour. E não temor. A revelação, ela deveria gerar temor. Quanto mais eu conheço, mais eu temo. Mas está virando o glamour da revelação. Quem sabe mais? Quem sabe mais? Quem tem a última revelação? Tem que gerar temor. Quanto mais eu sei, cara, quanto mais Deus me revela, mais temor eu tenho que ter. O que eu vou fazer com isso, cara? Isso é o segredo do Senhor. Isso é o desejo do coração de Deus. E a turma não entende porque esse cara chamado Davi foi chamado segundo o coração de Deus. Ele descobria as coisas de Deus e tratava com zelo.
e tratava com zelo. Interessante que Jesus, ele não é chamado filho de Abraão, né? É verdade. Não é filho de Moisés, não é filho de Eliseu, de Elias, é filho de Davi. Verdade. Uma geração arrependida. Jesus não vem de uma linhagem perfeita, ele vem de uma linhagem arrependida. Arrependida. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Meu pai, glória a Deus. Rafael, que Amém, bênção, meu cara. Não, a gente tem que marcar outro para fazer, velho, por não ficar um tempão falando sobre Amém, isso. meu. Creio que Deus está curando a igreja, está curando os profetas. Tá curando a gente, né, Está cara? sarando a gente. Está mostrando o nosso coração, está nos enchendo de compaixão pela igreja. É aquela coisa que aconteceu com Isaías, né, Júdice? No capítulo 6. Do 1, né, veio 1, do 2, 3, ele vai dizer, ai de ti, beberrão, ai de ti, prostituta, ai de ti. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi. A revelação gera um temor. Ele foi batizado de temor e falou, ai de mim. Ai de mim, eu vou morrer, cara. Então eu acho que essa geração de profetas precisa gritar como Isaías. Ai de mim. Eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas eu vi. É uma geração que vê e que responde corretamente. Exatamente. E o temor diz, cara, eu vou morrer. Ai, não vai. O anjo, o serafim vem com a brasa viva e toca nos lábios. Por que nos lábios? Porque ele Deus só toca onde você reconhece. Uau. Então nós precisamos, o temor vai reconhecer o nosso pecado, vai fazer a gente reconhecer o nosso erro, e Deus vai tocar ali. Meu pai. Deus vai tocar ali. Meu Então, Deus. que esse temor, cara, invada nosso coração. Come on. E a gente começa, ai de mim, que eu tenho uma mente impura, que eu tenho uma boca impura. E Deus vai tocando, e Deus vai sarando, e Deus vai curando. Para a glória do nome de Jesus, meu amigo. Vai acontecer, meu pai, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, a gente tem que terminar, mas eu queria abençoar a sua vida. A gente precisa que você saiba que Deus está batizando a igreja com o temor do Senhor. Eu sinto muito forte, não era nem um assunto que a gente só ia pincelar isso, mas nós carregamos nesse programa todo. Há uma unção de Deus, há uma revelação de Deus que nos enche de temor. E esse temor vai nos salvar. Esse temor vai nos levar a avançar. Esse temor vai nos levar a construir em vez de ficar derrubando. Esse temor vai nos levar a dizer, opa, é a noiva do Cordeiro. Olha, é o temor do Senhor em Davi que evitou Davi de tocar em Saul. Era o temor do Senhor em Isaías que fez com que ele fosse apto para continuar sendo o profeta que o Senhor chamou ele para ser. Eu acho que o Senhor está nos segurando e falando, eu vou soprar temor sobre vocês. Ei. Eu vou soprar um temor do Senhor, porque sim, eu vou curar a igreja, sim, eu vou sacudir a igreja, sim, eu vou restaurar a igreja, mas numa atmosfera de santo temor, porque é com temor também que a gente disciplina a igreja, porque nós sabemos, é a noiva do Cordeiro, é com lágrimas nos olhos que nós vamos trazer a igreja para perto e falar isso, e isso, e isso, e isso. E eu creio que está chegando essa hora. Eu creio que o Senhor está alinhando os profetas, Rafael, muito forte, com um santo temor para essa hora, para restaurar a autoridade profética nas nações. A autoridade profética vai ser restaurada nas nações quando o temor do Senhor foi restaurado no coração dos profetas, e profetas começaram a dizer de novo, ai de mim, porque nós dizemos ai de vós, mas chegou a hora onde uma unção profética vem sobre os profetas e eles começam a dizer, ai de mim, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas ai de mim. Assim como Daniel capítulo 9, Senhor, fomos nós que pecamos contra o Senhor. Quando os profetas chegarem nesse ambiente de novo, eu acho que Deus vai restaurar a autoridade profética no meio das nações de uma forma. Nós não podemos, tremenda. Júlio, agir como um membro fora do corpo. Porque na hora que eu aponto o pecado do corpo e eu me sinto fora dele, cara, não, eu faço parte daquilo ali. Aleluia, glória a Deus. Se um padece, se um membro padece, todo o corpo padece. Aleluia. Um dia eu tava com unha cravada, cara. Peguei febre. Fiquei com febre. E o meu corpo todo por causa de uma unha encravada, cara. Meu pai. Então nós precisamos de tomar essa responsabilidade. Cara, meu irmão caiu. Meu irmão pecou. Eu chorar por ele.
sabe, entrar num lugar de... Eu falei ontem, né, que o problema é o desequilíbrio. Todo intercessor que não adora se torna místico. Todo adorador que não intercede se torna artista. Meu pai, isso é bom. Então, o adorador precisa interceder, o intercessor precisa adorar. Verdade. A harpa e a taça, né? De Apocalipse 5, equilíbrio. Esse lugar precisa voltar. Que o Senhor nos ajude, meu irmão. Meu pai, obrigado pela oportunidade. Bom demais, bom demais. Sempre bom estar com você. Bom demais. E vamos fazer mais vezes aí. E outra coisa que acontece é que eu queria que você orasse para esses irmãos, mas é uma coisa que acontece quando alguém cai, parece que nós somos melhores, então, menos um concorrente, né? Então, na verdade, Deus está mudando a igreja. Em nome de Jesus. Está mudando o nosso coração parecido com o dele. Deus está nos dando um coração que parece com o dele. Abençoa esse povo aí, Rafael. Sim, papai. Te damos graças, ó Deus, pela tua vida em nós. Nós te pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, batiza-nos com um santo temor. Ah, Jesus. Leva-nos ao lugar de arrependimento. Leva-nos ao lugar de simplicidade, de humildade. Ah, Espírito Santo, toque-nos com tua glória, Senhor. Toque-nos com teu fogo. Deus, que o querubim, Pai, venha com a brasa viva e toque aonde precisa ser tocado, Senhor. Nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa limitação, mas também reconhecemos que queremos, Pai. Nós queremos ser uma resposta para essa geração. Levante os profetas, Pai, os apóstolos, os mestres, os evangelistas, os pastores. Levante a tua igreja, Senhor. Que haja compaixão, misericórdia, graça, perdão. Que nós possamos andar nesse temor que traz sabedoria. Que nós possamos temer ao Senhor. Oh, Deus. Temer ao Senhor, Pai. Desse tempo, Pai, tão difícil, de tantas incertezas, nós declaramos que todo medo vai embora e que venha o temor do Senhor. Jesus. Nós vamos subir o monte, Senhor. Nós não temos medo do trovão nem do relâmpago. Nós vamos subir com um santo temor no coração. Amém. E vamos sentar à tua mesa. Amém. Toque a cada um que está assistindo esse podcast agora. Nós declaramos cura na alma, cura nas emoções. Abra os olhos, abra o coração, a visão, os ouvidos da tua igreja e leve-nos, Senhor, a dar uma resposta correta. Entendimento, discernimento, posicionamento e resposta. Entendimento, discernimento, posicionamento e resposta. Para a glória do nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Tome vida do Judson, da April, dos seus filhos. Tome, Pai, esse canal, essas pessoas, Pai, que têm se alimentado desse meio de comunicação e que continuem manifestando a tua glória e o teu reino. Que cada ouvinte, que cada pessoa que assistir esse podcast seja tocado e curado para a glória do nome de Jesus. Amém, Jesus. É o que nós te oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Obrigado, profeta. Bom demais, gente. Um beijão. Deus abençoe vocês. Obrigado, Valtinho. Um abraço, dá um like. Valeu. Aí, manda esse vídeo para alguém. Um beijão.